Boa noite, acho que estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma turma da nossa formação em Fomento à Cultura. Espero que tenha gente aqui que já conhece, já está com a gente em outras edições, talvez vocês até já me conheçam. Eu sou Lucas Alves, um dos diretores aqui na Prozas, e estou super feliz de começar mais uma edição, né, desse projeto que a gente vem realizando já desde 2023. Então, já foram outras 4 turmas, essa é a quinta turma, diferentes formatos, diferentes edições que a gente realizou aqui. Essa num formato um pouco diferente. Estou bem feliz de dizer que pela primeira vez a gente está realizando esse projeto como um oferecimento aqui do Ministério da Cultura, com patrocínio do Itaú, por meio da Lei Rouanet, é uma realização da Prozas, então um formato inédito aqui, e mais uma vez, né, trazendo uma parceria aí, nesse momento, então, trazendo a parceria do IBD Cult para mais uma edição dessa formação. Muito bem. Vou fazer aqui uma autodescrição para começar o nosso encontro. Enquanto isso, vou pedir para vocês se apresentarem também no chat. Quero saber quem é que está aqui, quem é que está participando. Então, coloquem aí no chat o nome de vocês e de qual município você está falando. Se você é uma organização social, um agente cultural, ou especialmente os gestores públicos responsáveis pela gestão das políticas de fomento nos territórios. Vocês são o público dessa formação, então, gestores públicos que atuam no fomento, que atuam no dia a dia aí das políticas de fomento. Essa formação é principalmente para vocês. Então, essa é a ideia da gente trazer essa formação principalmente para esse público, gestores públicos da cultura e também aqueles que atuam diretamente no meio de outras organizações, né, que fazem a gestão, a operacionalização da política. Então, a ideia da formação é trabalhar esse público. Mas, bom, acabei falando mais do que devia, deixa eu voltar um passo atrás. Eu sou o Lucas, sou um homem branco, careca, tenho uma barba escura, mais curtinha, bigode, barba, estou com uma camisa social de botão, ela é cinza, vamos dizer assim, quase branca, e estou aqui em Belo Horizonte, trabalhando de casa, no meu escritório, e aí o fundo está desfocado aqui, mas trabalho aqui. Minha internet está um pouco sobrecarregada, deixa eu ver, acabei de receber um recadinho aqui, parece que minha câmera está travando um pouco. Deixa eu tentar diminuir aqui um pouco o volume de coisas abertas, mas não tem muita coisa aberta não. Deixa eu ver se eu consigo otimizar aqui. Me avisa se melhorar, Marcos. O fundo embaçado. Deixa eu ver aqui. Problemas técnicos, pessoal. Enquanto isso, aproveito então, se apresentem aí no chat. Quero saber quem é que está aqui, de qual município, e aí, especialmente, se você é de uma secretaria de cultura estadual ou municipal, coloca aí no chat que eu quero saber de qual secretaria você está falando. Secretaria municipal, secretaria estadual, às vezes é uma configuração de fundo virtual. Bem, melhor assim? Confere para mim se melhorou, Marcos. Acho que melhorou, né? Ah, ótimo. Então, pronto. Beleza, mas vamos lá. Eu quero trazer alguns recadinhos aqui iniciais, mas eu queria dar uma olhada no chat também. Deixa eu ver aqui os comentários. Então, tem gente do estado de São Paulo, Conselheiro Lafayette, bacana, gente de Curitiba, ótimo. Ó, Assessoria Cultural do município Lages de Santa Catarina. Vamos ver se tem que ter gente de todos os estados aqui, gente. Das outras formações que a gente fez, teve gente dos 27 estados. Então, para essa edição, não espero menos. A gente quer chegar em todos os cantos do Brasil. Ó, gente de Recife, de Salvador, Rio de Janeiro, excelente. A turma está grande, bastante gente, deve ter gente chegando ainda. Bem-vindos, bem-vindas.
Ó, Danilo Leite, da Secretaria de Cultura. Excelente. Sigam ativos no chat. Esse chat é para a gente poder fazer perguntas ao longo da aula, ao longo do encontro. Então, aproveitem aí, usem ao máximo. A gente vai tentar responder todas elas, mas não garanto que a gente vai conseguir. Se ficar alguma pergunta não respondida, a gente vai responder depois no grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp justamente para poder seguir com a comunicação, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Marcos, pedi para você colocar minha apresentação aqui. Excelente. Vamos lá. Para quem não conhece ainda, a Prozas é uma empresa de tecnologia que criou, construiu uma plataforma que facilita todo o processo da seleção, monitoramento e prestação de contas de projetos. Então, esse é o nosso carro-chefe, nosso principal produto. Trabalhamos com outras frentes também, mas isso é o que a gente faz há mais tempo, que está mais estabelecido. E então a gente atua de diversas formas para qualificar o investimento social privado e dar mais transparência para eficiência e eficiência para o fomento público. Então, nossos clientes, quem usa essa plataforma, são empresas e organizações públicas que gerenciam processos de seleção usando essa tecnologia. E aí, com isso, já foram mais de 2.800 editais selecionados, utilizando essa plataforma, e 335 mil usuários que criaram seus logins para poder participar desses editais. Então, a gente tem uma rede bastante difundida em todo o Brasil de usuários que recebem os convites para participar de editais, de chamamentos públicos pela plataforma. Isso é bem interessante e muitas instituições públicas, especialmente secretarias de cultura, estaduais e municipais, usam a Prozas para gerenciar a Política Nacional de Blanc, para gerenciar os editais da PNAB. Então, essa é uma forma também como a gente ficou bastante conhecido pelo pessoal da cultura. Mas esse projeto que a gente está trazendo aqui, para quem não esteve nas outras turmas, está chegando pela primeira vez, ele vem de um momento anterior. Então, lá em 2023, na verdade, quando estavam conformando ali esse novo cenário do investimento, do fomento à cultura, especialmente do fomento direto à cultura, a gente entendeu que a gente estava realmente diante de uma cena muito diferente. Assim, A gente tem, com a Lei Paulo Gustavo, 3,8 bilhões entrando para o fomento direto à cultura, e aí as previsões ali de Política Nacional de Blanc de mais 15 bilhões, então, nos próximos anos. Então, a gente via ali um cenário muito interessante e que vem se consolidando, vem realmente sendo um movimento muito interessante. Mas o problema, o desafio é que boa parte dos gestores públicos, especialmente municípios menores, municípios e estados menores, nunca tinham acessado tanto recurso para fomento à cultura. A gente percebeu ali que tinha um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade da gente trazer conhecimento para fazer, então, aulas, encontros com especialistas na temática do fomento à cultura para capacitar, fortalecer esses gestores de territórios, que atuam diretamente nas políticas de fomento. Então, a gente criou lá atrás algumas turmas e agora, em 2026, a gente está fazendo um formato diferente. Pela primeira vez, então, uma realização com o Ministério da Cultura e patrocínio do Itaú, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, por meio da Lei Rouanet, a gente realiza uma nova turma em duas frentes, que vão ter aulas abertas, online, aqui pelo YouTube, e uma plataforma de ensino à distância exclusiva para um grupo menor de alunos, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas antes disso, trazer aqui e apresentar nosso parceiro que faz a coordenação pedagógica dessa formação, que é o Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, o IBDCult, entra como parceiro da PROS na execução desse projeto, e que é uma organização que reúne diversos atores super importantes nesse cenário dos direitos culturais, não só advogados, mas na grande maioria advogados, especialistas na temática, que já atuaram desde nessa área mais acadêmica, de cursos online, de livros, de produção, mas também de eventos. Atuam também, são profissionais que atuam com assessoria direta para secretarias estaduais e municipais nessa área da cultura. Então, é um grupo de pessoas profissionais que se reúnem em torno da temática da cultura e já produziu uma série de produtos super interessantes.
Bacana, então recomendo vocês darem uma olhada depois. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma dessas pessoas hoje, que é a Cecília Rabelo, responsável pela aula de hoje. Mas eu só preciso dar mais 2 recadinhos aqui para poder passar a palavra para ela. Aqui então está a nossa estrutura da formação. A gente tem, como eu disse, 2 frentes de atuação. Uma de aulas abertas pelo YouTube, e aí a gente vai ter 12 aulas abertas online, com especialistas, então, que a gente traz. Elas vão ser transmitidas semanalmente pelo YouTube, sempre nessas terças-feiras, então, esse horário, 7 horas, e aí vocês recebem o link, todo mundo que se inscreveu na formação recebe o link pelo e-mail. Então, o e-mail que vocês colocaram, vocês vão receber o link das aulas. Então, recebe um lembrete, né? Vocês vão recebendo a cada aula o link. Estou vendo até que o pessoal já está perguntando. A aula fica gravada, ela fica gravada no mesmo link que você acessar, beleza? Então, no mesmo link que você acessar, você consegue voltar depois e ver novamente o conteúdo. Então, se você chegar um pouquinho atrasado, também você consegue recuperar ali o conteúdo e ir assistindo. Mas o mais legal é quando vocês estão online, conseguem fazer perguntas no chat, interagir, a gente consegue aproveitar melhor o conteúdo. E se por acaso você recebeu o link dessa aula de alguém que te convidou e você não se inscreveu na formação, entra em pinab.prosas.com.br que você vai conseguir se inscrever. Lá tem o link para você entrar no edital, você vai entrar na Prosas e fazer o seu cadastro, a sua inscrição para participar da formação e depois a gente vai mandar um e-mail para você, então, com isso. Por que é muito importante se inscrever também? Não é só chegar aqui e assistir aula. Se você quiser participar dessa segunda frente, que é uma plataforma de ensino à distância exclusiva, a gente tem 300 vagas para participantes que vão, então, ter acesso a um conteúdo adicional. Vão ter 5 encontros de monitoria, que aí são encontros com grupos menores, para a gente poder fazer um bate-papo mesmo, tirar dúvidas, pensar no dia a dia ali da execução, né, com um espaço mais colaborativo e tal. Então, com essa troca de saberes, a gente vai ter esse espaço mais privado, vamos dizer assim, com um grupo menor. Então, como é um grupo de mais troca, a gente não consegue abarcar todo mundo, então a gente tem vagas limitadas, vamos precisar fazer um processo seletivo, por isso o processo de inscrição. E aí, as aulas abertas são abertas de fato para todo mundo, mas a plataforma EAD é exclusiva para quem atua de fato na gestão pública, ou seja, no dia a dia do fomento à cultura, ou numa secretaria estadual, ou numa secretaria municipal, ou em uma organização que operacionaliza as políticas de fomento nos territórios. Bacana? Então, só para vocês saberem, até amanhã vocês vão receber o resultado dessa seleção, e aí quem foi selecionado vai receber o convite para entrar nessa formação. É sempre bom trazer isso, né? Assim, o curso ele é voltado especificamente para gestores públicos, quem atua nessa área do fomento. Nós não vamos abordar aqui a visão de quem participa, os agentes culturais que participam como proponentes, né? Os agentes que realizam projetos culturais nos territórios, nos municípios, estados. Aqui é uma abordagem focada em quem é gestor, então nós vamos trabalhar os aspectos jurídicos, a questão da eficiência de utilização dos recursos, todo o processo de gestão dos editais, do monitoramento, da prestação de contas, tudo isso que vai ser trabalhado aqui, então sempre voltado para quem é gestor público. Então, até adianto aqui, se você tem uma pergunta, às vezes, que está mais nessa linha de quem é proponente, né, de quem é agente cultural e executa projetos, talvez a gente não consiga responder e abordar tudo aqui, porque o nosso foco, o nosso recorte temático é mais nessa linha. Beleza? Então, teremos uma lista de presença no final da aula. A gente mais para o final manda para vocês aqui no chat, para vocês preencherem, um formuláriozinho simples no Google. E vou convidar vocês também no final da aula para entrar no grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp que vai facilitar para a gente seguir em contato, seguir compartilhando aqui os conteúdos, então, e os lembretes para as próximas aulas. Então, não saiam daqui antes de entrar no grupo de WhatsApp. Se você quiser continuar recebendo esses convites, às vezes por lá é mais fácil, né, receber os convites das próximas aulas do que pelo e-mail. Então, se você quiser entrar por lá, facilita. E aí vai ser um espaço também para a gente tirar dúvidas, para vocês falarem com a gente. Então, é mais ou menos por aí. Beleza? Sem mais delongas, vou convidar aqui a Cecília, que é a nossa apresentadora, nossa professora da aula de hoje. Cecília, seja muito bem-vinda, já é de casa, na verdade, já esteve em outras formações com a gente. Vai trazer, então, essa aula inaugural, essa aula 1, né,
muito específica sobre o marco regulatório do fomento à cultura, mas acho que é uma aula que vai, na verdade, introduzir, né, vários dos temas que a gente vai trabalhar ao longo do curso todo, né? Assim, então, acaba sendo um espaço para navegar um pouco por onde a gente vai transitar ao longo da formação. Então, não se preocupem, talvez seja uma aula um pouco mais genérica, superficial, e é justamente para isso mesmo, né? Para a gente poder ir começando e depois entrar no detalhe. Seja bem-vinda, muito obrigado. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos e todas. Bom, é um prazer estar aqui, continuar nesse projeto, né, junto com a Prosas. Eu sou Cecília Rabelo, como o Lucas falou, vou me autodescrever, sou uma mulher branca, de cabelo castanho curto, estou de óculos marrom, um blazer marrom. Atrás de mim tem uma estante com livros, uma cortina, um ar-condicionado, porque, enfim, estamos em Fortaleza aqui. É, e é isso. Para começar, né, eu acho que, enfim, obrigado pela presença de todos e todas aqui para escutar essa primeira aula, né, do Marco Regulatório do Fomento à Cultura, precedentes, construção institucional. Preciso falar de onde eu venho, né, quem eu sou, para vocês entenderem e, enfim, compreenderem sobre o que eu vou falar aqui. Sou advogada, trabalho na área dos direitos culturais já há mais de 10 anos, atuo na área, já atuei em assessoria jurídica de secretarias de cultura, tanto de município quanto de estado. Então, sei como é estar dentro de uma gestão pública, sei as dores que se passa, né, dentro de uma gestão pública, do lado ali, o jurídico sempre está ali do lado do gestor, né, naquela tarefa árdua de executar a política pública, então sei exatamente como é executar a política pública de cultura em municípios e no estado, tá? Hoje sou advogada na área privada, né, tenho um escritório que é focado na área da arte e da cultura, e desde o início faço parte do IBDCult, né, que é esse Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, desde a sua fundação até hoje, já fui presidente, hoje estou como diretora financeira e associada, né? E sou pesquisadora na área, faço parte do grupo de pesquisa em direitos culturais da Universidade de Fortaleza, e, enfim, né, fiz mestrado na área, e essa área dos direitos culturais é a minha área, é a área que eu gosto, então eu só posso falar disso, né? Então, vocês tenham paciência aí comigo, porque eu vou dar um olhar jurídico sobre o fomento à cultura para vocês. Eu acredito que essa temática do fomento à cultura atraiu vocês, ou porque são gestores, ou porque são proponentes, ou porque de alguma forma participam de editais, participam, fazem projetos, ou estão na gestão, enfim, mas de alguma forma o fomento toca, né, a vida de vocês, o fomento à cultura, e essa conversa de hoje, ela é mais no sentido de um certo olhar sobre, afinal, o que é o fomento à cultura, por que que a gente está falando disso, qual é a lei que fala disso, por que que ela fala sobre isso, e o que é que isso impacta na nossa vida, né? E na vida especialmente do gestor público, né? Como o Lucas falou, o olhar aqui desse curso, ele é um olhar voltado para a gestão pública, né? Porque, de fato, fazer política pública de cultura no Brasil é, já foi um desafio muito maior. Hoje em dia a gente está melhorando, digamos assim, e vocês vão entender os motivos, né? Mas ainda assim é um desafio. Então, nós temos muitas leis novas, muitos decretos novos, nós temos, posso dizer, uma estrutura normativa, um conjunto de leis, de normas, né? É, recentes e que se aplicam ao fomento à cultura. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos, a gente teve mais ou menos 5 a 6 leis sobre política pública de cultura e fomento à cultura no Brasil. Então, foi um boom realmente de legislação e tem um motivo para isso, tá? Eu vou pedir para colocar o slide na tela, por favor. Bom, formação e fomento à cultura para gestores públicos, né? Então, esse olhar, como o Lucas falou, é o olhar de quem está fazendo a política pública de fomento à cultura dentro da gestão, mas claro que aproveita a todo mundo que está aí, que quer entender mais sobre, afinal, o que é esse fomento à cultura, tá? Bom, especialmente a gente vai falar sobre essa lei aí, a 14.903 de 2024. Esse é o marco regulatório do fomento à cultura, certo? É uma lei criada em 2024 pelo Congresso Nacional,
Mas antes de falar dela, a gente vai dar um passo atrás, né? E fazer uma pergunta que, por vezes, pode parecer meio óbvia, né? Mas que muitas vezes a gente não fala das coisas que são óbvias, exatamente porque a gente acha que elas estão claras, né, e definidas, mas os conceitos são importantes. Então, o que é fomento, né? O curso é sobre fomento à cultura. A gente fala de marco regulatório, fomento à cultura. Toda hora a gente fala de fomento. Mas afinal, o que é fomento? Né? O que é que essa palavra significa dentro de uma gestão pública? E aí, é importante a gente entender que o fomento, ele tem um conceito jurídico, tá? Então, como eu falei para vocês, sou advogado, só posso falar do olhar jurídico da coisa. Então, eu vou falar aqui sobre uma perspectiva legal. Existe um conceito do direito sobre o que é fomento, tá? E esse conceito, ele é um conceito que se aplica à cultura, ao esporte, ao turismo, a qualquer área, tá? A qualquer área social, a qualquer área de política pública que o Estado, e aqui entendam o Estado como os entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? Então, o fomento ele é feito por qualquer um desses entes em qualquer uma dessas áreas. O conceito de fomento que eu vou trazer aqui é um conceito geral, que serve para qualquer área, né, da política pública, qualquer área de política pública que o Estado, o poder público trabalha, e também para a cultura, tá? Então, que conceito é esse? Eu trago aqui um conceito, e aí eu estou falando sobre isso porque a gente está falando sobre fomento, é preciso falar sobre o que a gente está falando. Que conceito é esse que a gente está trazendo aqui? Fomento, eu trago aqui um conceito do professor Rafael Valim, e aí eu prometo que são as únicas aspas que eu trago aqui, tá? Não vai ser uma coisa juridiquês, nem doutrinária, nem acadêmica demais. É apenas para a gente ter um conceito de onde partir. O conceito de fomento que esse professor de direito administrativo traz é o seguinte: fomento é a transferência de bens e ou direitos, né, em favor de particulares, sem contraprestação ou com contraprestação facilitada, com o objetivo de satisfazer direta ou indiretamente o interesse público. Esse é o conceito de fomento. Tá? Então, vejam, tem palavrinhas aí que são importantes para a gente, né? Transferência de bens ou direitos, então pode ser recurso, né? O poder público transferindo recursos, mas também pode ser um direito. Para fins de fomento, o poder público vai permitir que você utilize um equipamento público por um determinado tempo. Ele não está te transferindo dinheiro nenhum, mas ele está te permitindo você, na sua associação, seu grupo de teatro, por exemplo, que utilize de um equipamento público durante um ano, né? Então, ok, isso é fomento, eu estou transferindo o direito de utilizar aquele equipamento cultural, com contraprestação ou não. Então, o poder público, quando fomenta, ele pode pedir ou não essa contraprestação, né? Uma prestação de contas, uma contrapartida, né? Então, com ou sem contraprestação, com o objetivo de satisfazer direto ou indiretamente o interesse público. Então, vejam vejam essas características, né? São essas três características aqui que para a gente é muito fundamental. O fomento feito, e aí eu estou falando de fomento feito pelo poder público, certo? Poder público, Estado, União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Ele é realizado para particulares, certo? Privados. A relação jurídica de fomento, ela é uma relação entre o poder público e a sociedade civil. Pessoas físicas, pessoas jurídicas com sem fins lucrativos, mas sociedade civil, direito privado, tá? A relação entre o poder público e o poder público, ou seja, uma transferência de recurso do Estado para o município, genericamente pode ser falado que é um fomento. O Estado do Ceará vai fazer. Aqui foi feito isso, inclusive, né? O Estado do Ceará fez um edital, selecionou municípios, transferiu recursos, e os municípios vão lá e realizam política pública de cultura. Isso é fomento? No sentido genérico da palavra, sim, mas no sentido jurídico, que eu estou trazendo aqui, não. Por quê? Porque a lei que eu vou aplicar quando eu, poder público, transfiro dinheiro para um outro poder público, é uma. Quando eu, poder público, transfiro dinheiro para a sociedade, a lei é outra, tá? Então, são leis diferentes.
Por isso a importância de entender o fomento que a gente está falando aqui, e a gente vai falar durante todo esse curso, é um fomento destinado à sociedade civil, particulares. E aí, agentes culturais como um todo, tá? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, associações, empresas, MEI, microempreendedor individual, tá? Vocês vão entender que com a nova lei, o novo marco regulatório do fomento, todas essas pessoas podem ser proponentes em projetos culturais, podem receber recursos públicos por meio de projetos culturais, pessoas físicas, jurídicas, com sem fins lucrativos, tá? Então, o fomento ele é destinado a particulares. Ele é voluntário para quem participa, obviamente, né? Então, e aí eu estou falando aqui do fomento à cultura, mas entendo que em qualquer área, né? Então, existe fomento, por exemplo, para o agronegócio, né? Muitas vezes o governo vai lá e diminui os impostos no agronegócio para fomentar aquele setor. Muitas vezes ele diminui ali o imposto para a indústria automobilística e se instalar em uma cidade específica que ele quer desenvolver a economia, isso é fomento. Muitas vezes o poder público concede empréstimos, né, com juros baixos, a longo prazo, para uma determinada área produtiva, como, por exemplo, o turismo, como, por exemplo, outras áreas industriais. Isso é fomento, tá? E na cultura não é diferente. O Estado, o poder público, ele também atua no sentido de estimular alguma coisa, tá? Então, quando o poder público ele lança um edital numa política pública, quando ele abre uma chamada pública, por exemplo, para a ocupação de um determinado equipamento cultural, o que ele está fazendo é estimulando alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Uma manifestação cultural, uma proteção do patrimônio cultural. Quando o poder público seleciona, por exemplo, um grupo de quadrilha junina e dá um recurso para aquele grupo de quadrilha junina para que ele se apresente, o poder público não está contratando a quadrilha junina, ele está dando um recurso para que ela se apresente para a sociedade, para que aquela manifestação cultural continue existindo. Então, o poder público fomenta a cultura, por quê? Porque há um interesse público nisso, tá? E vejam, o poder público fomenta a cultura não é porque ele é legal, não é porque o gestor é bonzinho, é porque é um dever. E é um dever constitucional. E a gente vai chegar lá, vai falar um pouco sobre isso, tá? Mas só para vocês entenderem, o fomento é uma atividade estatal, e aí estatal, de novo, todos os entes públicos, tá? União, Estado, DF, município. Ele visa estimular a existência de atividades revestidas de interesse público. O que isso quer dizer? Quer dizer que o poder público ele vê naquela manifestação cultural uma quadrilha junina, um reisado, ah, uma manifestação da cultura indígena, uma manifestação da cultura negra, ele vê naquela manifestação um interesse público, tá? E nisso ele vai estimular que aquela manifestação continue acontecendo. Então, eu tenho, por exemplo, uma festa, uma celebração, como, por exemplo, o Círio de Nazaré, né, que acontece em Belém, que é uma manifestação patrimônio nacional, né, registrado pelo IFAM. O poder público vai lá e fomenta aquela atividade. Se o poder público desse dinheiro para aquela festividade ou não, tanto faz. Por quê? Porque ela ia continuar acontecendo. Então, não é porque, claro, é importantíssimo e fundamental que o poder público fomente, participe, coloque recurso dentro. Mas o conceito é que a manifestação cultural, ela vai existir independentemente do Estado. Então, o Estado ele vê naquilo algo que é importante, algo que é parte do patrimônio de uma localidade, aquilo que é uma manifestação cultural que é importante para a sociedade, e aí ele vai e fomenta. Tá? Então, são atividades revestidas de interesse público. É interesse público do Estado que aquelas manifestações continuem existindo, tá? Que as manifestações se apresentem, né? Que o patrimônio cultural continue de pé, continue aberto, as pessoas possam visitar, por exemplo, uma casa tombada, né? Então, são atividades revestidas de interesse público. E quando o poder público fomenta essas atividades para que elas continuem existindo, ele também protege direitos fundamentais. O que são direitos fundamentais, né? Direitos fundamentais são aqueles direitos previstos lá na Constituição Federal, que é a norma mais importante do nosso país, tá? Que são direitos inerentes à condição de pessoa, tá? São os direitos mais importantes que a gente tem dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Das nossas leis.
Os direitos fundamentais são aqueles que todo mundo tem, pelo simples fato de ser pessoa, pelo simples fato de existir, independentemente de gênero, de raça, de etnia, de cidadania ou tudo mais. E os direitos culturais, que a gente está falando aqui, de direitos culturais, eles são direitos fundamentais, tá? Os direitos culturais, gente, eles têm um conceito também, não coloquei aqui no slide, mas a gente usa um conceito de direitos culturais, que é um conceito dado pelo professor Humberto Cunha Filho, professor que tem um livro, Teoria dos Direitos Culturais, inclusive indico profundamente que vocês busquem aí, tem online, dá para comprar online. Teoria dos Direitos Culturais é a maior obra, né, sobre direitos culturais no Brasil, e ele traz um conceito do que são os direitos culturais, tá? E ele fala o seguinte: os direitos culturais são aqueles relacionados às artes, à memória coletiva e ao fluxo de saberes, né, que fazem a ligação de passado, presente e futuro e que visam a dignidade humana. Então, todos os direitos que são relacionados a essas três áreas, né, as artes, a memória coletiva e ao fluxo de saberes, e que visem a dignidade da pessoa, vai ser protegida pelo direito como direitos culturais, tá? E todos nós temos direito a acessar as manifestações culturais, temos direito a participar da vida cultural, temos direito a nos manifestar na vida cultural, tá? Então, de novo, direitos culturais são direitos fundamentais, está lá na Constituição Federal, artigo 5º, artigo 215, 216, 216-A, lá na Constituição Federal. Estou falando isso muito rapidamente, mas cada um desses temas vai ser tratado especificamente nas aulas, mas só para vocês saberem. Direitos culturais são direitos fundamentais e, por isso, o poder público tem o dever de fomentar a cultura. Para quê? Para que todos nós tenhamos a efetividade dos direitos culturais, para que todos nós possamos acessar as manifestações culturais, possamos nos manifestar culturalmente, possamos participar da vida cultural. Exemplos de direitos culturais: direito ao fomento à cultura, direitos autorais, tá? Direito dos trabalhadores, trabalhadoras na área da cultura, certo? Então, são vários: patrimônio cultural, proteção do patrimônio cultural, são vários os direitos culturais, vocês vão ter uma aula específica só sobre isso, mas só para vocês entenderem. Fomenta atividade estatal, poder público. Ele fomenta atividades que são de interesse público. Por quê? Porque ele quer que essas atividades continuem existindo. Então, se o município lança um edital para fomentar a quadrilha junina, eu falo de quadrilha porque, né, estou no Ceará, está chegando junho, então a gente vai falar de quadrilha junina aqui. Ele fomenta essas atividades, por quê? Porque é de interesse público que as quadrilhas juninas continuem se apresentando e continuem existindo, assim como qualquer outra manifestação cultural ao longo do Brasil, tá? Então, não é uma benesse, não é uma faculdade, uma opção, é um dever estatal, tá? E esse fomento ele visa essa proteção a direitos fundamentais, direitos culturais como direitos fundamentais, tá? Então, o fomento à cultura, e aí, de novo, né, tudo que eu estou falando aqui serve para várias áreas: turismo, agroindústria, automobilismo, várias áreas da economia, sociais, elas são passíveis de fomento. E aqui a gente vai falar especificamente sobre o fomento ao setor cultural. Então, tudo que eu falei antes se aplica, obviamente, à cultura também, tá? E como eu falei para vocês, não é uma faculdade, não é uma vontade do gestor, da gestora pública, é um dever. Então, existe um dever de fomentar a cultura dentro da nossa legislação, tá? E esse dever, um dever do Estado, um dever do poder público. E esse dever, ele está lá no artigo 215 da Constituição Federal e no artigo 216, parágrafo 3º, tá? A Constituição Federal, gente, é importante a gente lembrar, ela é a norma mais importante do nosso país. Ela está, se a gente pensar, por exemplo, numa pirâmide, né, num triângulo, sendo o triângulo o conjunto de leis do país, a Constituição está lá no topo, lá em cima, tá? Tudo que vem abaixo dela deve respeitar o que tem nela. Então, qualquer lei, qualquer decreto, qualquer portaria, qualquer instrução normativa tem que estar de acordo com a Constituição Federal, tá? Então, Constituição Federal, norma mais importante do país, e é lá que a gente tem
o dever de fomentar a cultura. Então, veja, né, veja a importância que é colocado o dever de fomento e a efetivação dos direitos culturais na própria Constituição. Então, não é por acaso que a gente tem, por exemplo, uma lei Rouanet, não é por acaso que a gente tem uma lei da Política Nacional Aldir Blanc, não é por acaso que teve a lei Paulo Gustavo, tá? São leis de fomento que foram recentemente, né, publicadas, foram recentemente criadas, tirando a Rouanet, né, todas essas outras, mas que elas vêm porque existe um dever estatal. Elas vêm porque o Estado é obrigado a fazer, tá? Não é porque ele é legal ou coisas desse tipo. Claro, muda a gestão, a atuação menor ou maior no fomento vai mudar também, é claro, a gente sabe disso, a política, inclusive partidária, impacta muito nisso. Mas, independentemente de gestor ou da política partidária, existe um dever constitucional de fomento à cultura. Então, está lá no artigo 215. O Estado apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Apoio e incentivo. Tá? No 216, parágrafo 3º, diz o seguinte: a lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. A lei estabelecerá incentivos para produzir e para conhecer os bens e valores culturais, tá? Então, todas as leis de fomento à cultura do país têm fundamento nesses artigos aqui da Constituição Federal. Elas só existem porque existem esses dois artigos aqui na Constituição dizendo: poder público, União, estados, DF, municípios, vocês têm que fomentar a cultura, tá? Como é que faz isso, né? Como é que fomenta a cultura? Como é que a União, os estados, o DF e os municípios exercem esse dever de fomento à cultura? E aí, gente, é importante nesse momento, e aí eu vou falar um pouquinho de juridiquês agora, mas de uma forma bem tranquila. A gente lembra que o Brasil ele é uma federação, né? Lá na Constituição Federal diz que o Brasil é uma federação. O que é que significa ser uma federação? Significa que o poder político ele é dividido entre a União, entre os estados, entre os municípios e entre o Distrito Federal. Significa dizer que o Brasil ele é um conjunto de entes federados. Quem são os entes federados? Esses que eu acabei de falar para vocês. A União, os 27 estados, os vários municípios, que eu não sei decorado quanto é o número, e o DF, tá? Então, o Brasil é a união desses entes federados. E esses entes federados, gente, eles são iguais entre si. E isso muitas vezes assusta um pouco, a gente às vezes, ué, mas a União não está acima dos estados? O município é pequenininho, o estado não está acima dele, né? O município fica dentro de um estado, ele não está subordinado ao estado? Não, tá? Juridicamente, não há hierarquia entre a União, os estados, o DF e os municípios. Todos são autônomos entre si, tá? Eles estão em pé de igualdade. Para a Constituição, eles estão em pé de igualdade. Tá, mas não parece, né? Por quê? Porque a União tem muito dinheiro, né? Pelo formato da Constituição Federal, pelo formato da nossa federação, acaba que a União tem mais dinheiro mesmo. Os municípios acabam tendo menos, por N motivos, né? Arrecadação, população, etc. Isso é um fato. Mas, juridicamente falando, a União não pode mandar o município fazer algo que não é atribuição do município. O município não pode mandar o Estado fazer algo que não é atribuição dele, tá? E vice-versa, tá? Então, todos são iguais, certo? O que é que a Constituição diz? Ela diz assim, olha, vocês são tudo igual. União, Estado, DF, município, todo mundo é igual. Mas eu vou distribuir para vocês, eu, Constituição Federal, competências diferentes. Eu vou dar atribuições diferentes para vocês, tá? Então a União, ela vai cuidar de uma coisa, os estados vão cuidar de outra coisa, os municípios vão cuidar de outra coisa, o DF vai cuidar de outras coisas. Geralmente o DF cuida das duas coisas, né? Das coisas de estado e das coisas de município. É o que a gente chama de competência, tá? Então, por exemplo, a União, ela tem uma competência exclusiva de tratar de energia nuclear. Então, a Constituição Federal diz que só a União pode tratar de energia nuclear. Beleza. Uh, a Constituição diz que somente o município pode tratar, por exemplo, de urbanismo local. Então, se o município quer que, por exemplo, o comércio fecha às 6 horas, e a União diz, não, deveria fechar às 6 horas, não, deveria fechar às 8, porque é melhor para a economia e tal, o município vai dizer, eu que mando aqui, vai fechar às 6. Então, isso já foi decidido, inclusive, pelo STF. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que cada ente federado
tem uma atribuição específica que a gente chama de competência, tá? A competência é o que a Constituição diz que cada ente federado vai fazer. No âmbito da cultura, a Constituição Federal também diz. Ela diz o seguinte: União, Estado, DF, município, todos devem atuar na área da cultura. Diferente do que ela diz, por exemplo, do que eu falei para vocês da energia nuclear, que só a União pode atuar, na área da cultura e outras áreas, por exemplo, educação, saúde, etc., é o que a gente chama de uma competência administrativa comum. Então, todos os entes federados podem tratar, podem não, né? Devem atuar na área da cultura. Já na competência legislativa, o que é competência legislativa? A competência de fazer lei. A União, o DF, os municípios e os estados, eles devem criar leis sobre cultura. A Constituição diz que todos os entes federados devem criar leis sobre cultura. Leis sobre patrimônio cultural, leis sobre fomento à cultura, e por aí vai, tá? Então, é por isso que muitas vezes a gente tem na cidade a lei do tombamento municipal, a lei do tombamento estadual e a lei do tombamento federal. A gente tem um incentivo fiscal municipal, a gente tem um incentivo fiscal estadual, a gente tem um incentivo fiscal federal. Então, cada ente federado ele deve criar leis sobre cultura, tá? Então, essa é uma que a gente chama de competência legislativa concorrente. Por que que eu estou falando disso? Porque isso é fundamental para a gente entender onde é que o marco regulatório do fomento à cultura está inserido nesse, digamos assim, dever constitucional de fomentar a cultura. Ora, vocês imaginam que se a Constituição diz que União, Estados, DF, municípios têm que fazer lei sobre cultura, se todo mundo faz lei e a lei é sobre a mesma coisa, a chance de dar confusão é grande, né? Então, o que é que a Constituição diz? Ela diz o seguinte: para vocês não ficarem falando sobre a mesma coisa, chovendo molhado, a União vai fazer a norma geral, os estados vão fazer as normas suplementares, aqui ficou cortado o nome estado, né? Estados vão fazer as normas suplementares, e os municípios vão fazer as normas locais. Para quê? Para organizar essa legislação. Então, a União, no âmbito da cultura, na temática da cultura, a União, governo federal, faz o que a gente chama de norma geral. Os estados fazem o que a gente chama de normas suplementares, que tem que observar a norma geral. E os municípios vão fazer as normas locais, que tem que observar a norma suplementar estadual e a norma nacional federal, tá? Isso não é hierarquia, não é que um está mandando no outro. Simplesmente a Constituição diz, olha, para evitar confusão, a União vai fazer uma norma geral, ou seja, ela não vai entrar na minúcia do município. Ela vai falar de temas gerais, conceitos, princípios, regras gerais, né? Os estados vão fazer, observando aquelas normas gerais, as suas normas regionais, e os municípios, observando as normas gerais e as normas regionais, vai legislar sobre a sua realidade local, tá? Então, existe uma competência, né, uma atribuição para cada um desses entes. E por que eu estou falando disso? Onde é que está o marco regulatório do fomento à cultura aqui? Ai, ficou desconfigurado o meu slide. O marco regulatório do fomento à cultura, Lei 14.903 de 2024, é a norma geral de fomento à cultura do Brasil, tá? Então, por que que eu estou falando disso até agora? Para situar sobre o que que a gente está falando. A gente está falando de uma norma geral, ou seja, que vale para União, Estados, Distrito Federal e municípios no âmbito do fomento à cultura. Então, quando essa lei foi publicada em 2024, existe, a partir de 2024, uma nova norma geral sobre fomento à cultura no país, certo? Que é a 14.903 de 2024. E aqui é importante a gente fazer uma distinção, né? Norma nacional e norma federal. Norma é um conceito genérico, posso falar de lei, né? Norma é gênero, no qual a gente tem decreto, portaria, lei. Lei federal, lei nacional. A 14.903 ela é uma lei nacional, tá? O que significa ser uma lei nacional? Significa que é uma lei que vale para todo mundo. Vale para a União, vale para os estados, vale para os municípios e vale para o Distrito Federal, tá? Tem partes da Lei 14.903 que só vale para a União, certo? Mas vocês vão entender isso ao longo das aulas. Mas tem uma parte na 14.903 e essa parte é a parte, digamos assim, essencial, sabe? É a parte que mudou a lógica do fomento à cultura no país.
que é nacional e que vale para todo mundo. Então, desde 2024, gente, tem uma nova regra valendo. E para quem é gestor público e está aplicando outra regra, está fazendo errado. Então, e aí, mas dá tempo de acertar, calma. A 14.903, ela é essa norma geral, ela é essa norma nacional que vale para todo mundo e é uma norma sobre fomento à cultura, tá? Então, é esse cenário que a gente está falando, é essa a importância que essa lei traz nesse cenário que a gente está trazendo aqui, tá? Então, saibam, 14.903, norma nacional, a norma geral sobre fomento à cultura do país, é essa lei aqui. E a Rouanet? A Rouanet está abaixo dessa 14.903. E a PNAB, mesma coisa. E Cultura Viva, mesma coisa. Então, essa aqui é a norma geral que vai respeitar as normas específicas, tá? A gente vai falar sobre isso nas outras leis, mas entendam, ela é a norma geral de fomento à cultura do país, tá? E é a primeira. Não existia antes dessa lei nenhuma outra lei que tratasse sobre fomento à cultura no país de uma forma tão ampla e tão específica, tá? Amplo no sentido de abrangente, né? Específica, porque trata muito da realidade do setor. Bom, tipo de fomento. A gente vai voltar lá na parte da 14.903, mas só para vocês entenderem também, a gente está falando de conceitos. Conceitos de fomento. Fomento direto, fomento indireto. Você já deve ter ouvido falar muito disso, né? O que é fomento direto, o que é fomento indireto? Muito, muito basicamente, fomento direto, gente, é quando o poder público transfere recursos para a sociedade civil. Pode ser por meio de editais, seleções públicas, chamamentos, etc. Mas o dinheiro sai da conta do Estado, do poder público, e vai para a conta da pessoa proponente lá, tá? Então, por exemplo, o Estado de São Paulo, faz um edital, seleciona um proponente, e aí ele transfere da conta do poder público, tá? Para a conta do proponente. Aquele recurso ele realiza o projeto. Isso é fomento direto, tá? O fomento indireto, o recurso, ele não sai da conta do poder público. Ele não sai dos cofres do poder público, ele sai do privado. No fomento indireto, o que acontece é uma renúncia fiscal. Isso aqui é a Rouanet, né? Esse projeto, inclusive, financiado pela Lei Rouanet. Como é que funciona a Rouanet? Né? Vocês já devem saber muito melhor que eu, que participa de projetos, né? Mas só para quem não tem essa prática, entender como é que funciona. Na Rouanet, você aprova um projeto no Ministério da Cultura, ele diz que você está apto a captar e ele não te dá um centavo. O Ministério da Cultura não vai lhe dar um centavo. Essa é a lógica da lei, tá? O que ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte: olha, vá lá, você está autorizado a captar R$ 200.000. E aí você vai pegar seu projeto e vai bater na porta do incentivador privado. E é ele que vai escolher se vai lhe apoiar ou não. Claro, hoje em dia a Rouanet está tendo mudanças, né, para deixar digamos, essa escolha do projeto a ser apoiado um pouco menos no âmbito privado, né? Está tentando dar uma publicização maior nessa escolha. Mas, em suma, o fomento indireto, a escolha do apoio, a escolha da transferência do recurso é do incentivador privado, que vai, ao invés de pagar R$ 200.000 de imposto de renda para a União, ele vai pegar os R$ 200.000 dele e vai transferir para um projeto cultural, que vai prestar conta, vai realizar, vai prestar conta para o MIN, que está tudo certo. Mas vejam, o dinheiro não saiu do cofre da União, o dinheiro saiu da conta privada do incentivador. Diferente do fomento direto, a escolha do incentivo é feita pelo incentivador, pelo patrocinador privado. O fomento indireto, a escolha do que é que vai ser apoiado ou não. Claro, antes é uma escolha do poder público, que ele seleciona os projetos, mas na prática não adianta nada aprovar um projeto na Rouanet se você não capta, né? Então, a decisão final de incentivo é do incentivador e está tudo certo ser assim. O fomento indireto ele é estruturado para ser assim, tá? O fomento direto, não. O fomento direto, a decisão de incentivo é do poder público, certo? Então, no fomento direto, a decisão de transferir ou não recurso, de selecionar ou não projeto, é do poder público, tá? Então, essa é a grande distinção entre o fomento direto e o fomento indireto, tá? E aí, exemplos, né? Fomento indireto, a Lei Rouanet, a mais conhecida de todas, né? Lei de incentivo à cultura, mas a gente tem também nos estados, a gente tem PROAC em São Paulo, a gente tem nos municípios, como no ISS, no Rio de Janeiro, então a gente tem no Brasil inteiro. E um exemplo de fomento direto, a Política Nacional de Blanc,
né, que é um exemplo, um grande exemplo de fomento direto. Na PNAB, Política Nacional de Blanc, a União transfere recursos para estados e municípios, e os estados e municípios lançam editais, selecionam projetos e transferem recursos para esses projetos. Quem escolhe o recurso, quem escolhe o projeto é o poder público, não é o incentivador privado. E aí, gente, nessa lógica de fomento direto e indireto, é importante a gente ter uma noção, né? Uma noção de que o cenário do fomento direto e indireto, vocês vejam, né? São coisas bem diferentes. Uma coisa é o fomento indireto, que é um fomento voltado muito ao mercado, a projetos que têm apelo de marketing, apelo de mercado, apelo comercial, e é natural que seja assim, o modelo é desenhado dessa forma, tá? E o fomento direto, ele geralmente é para projetos que não têm esse apelo de mercado, que não têm esse apelo comercial necessariamente, que não vão ter espaço, muitas vezes, no fomento indireto. Então, na política pública de cultura, o ideal é que o fomento direto e o indireto sejam equilibrados, né? Por quê? Porque, afinal, se eu só tenho dinheiro no fomento indireto e a escolha é do mercado, eu só vou fomentar projetos que têm apelo de mercado. Se o dinheiro só está no fomento direto e a escolha é do poder público, eu só vou fomentar projetos que têm apelo dentro do poder público. Então, o ideal, dentro de uma política pública equilibrada, é que a gente tenha um equilíbrio, obviamente, né, estou sendo repetitiva, mas que a gente tenha um equilíbrio entre esses dois braços do Estado, né, esses dois braços do poder público, o braço do fomento direto e o braço do fomento indireto. Eles são necessários e eles se complementam, tá? Mas a realidade do Brasil era bem diferente, né? Por quê? Porque, por exemplo, até 2018, tirei esse dado aí, né, que o fomento, isso no âmbito federal, o fomento indireto, exemplo, Rouanet, reunia o valor mais ou menos de 1,35 bilhão de reais, tá? Então, 1,35 bilhões de reais é o que rodava, por exemplo, na Rouanet em 2018. Enquanto no fomento direto do âmbito federal, o fomento realizado, por exemplo, pela Funarte, pelo Ministério da Cultura, através do Fundo Nacional de Cultura, era de 16 milhões. Então vejam que era uma diferença de mais ou menos 8.300%. Uma diferença absurda, né? Uma diferença brutal. O fomento direto nunca teve dinheiro. A verdade é essa. Claro, estados e municípios às vezes tinham mais ou menos um certo equilíbrio. Alguns estados e municípios até tinham mais dinheiro no fomento direto do que no indireto. Às vezes tem município e estado que nem tem fomento indireto, nem tem incentivo fiscal, né? Fomento indireto e incentivo fiscal é a mesma coisa, entendam como a mesma coisa, tá? Mas o fato é que não tinha dinheiro no fomento direto, tá? Nunca teve. Só que esse cenário mudou. Esse cenário mudou a partir de 2020. Então, desde 2020, gente, com a pandemia da Covid-19, é, enfim, um fato trágico, né, que acabou fazendo com que houvesse uma mudança estrutural no fomento à cultura no Brasil. Desde 2020, a gente tem a elaboração de leis de fomento direto à cultura, tá? Lei Aldir Blanc, em 2020, trouxe 3 bilhões de reais para o setor cultural, no âmbito da pandemia, ações emergenciais, né, toda aquela pegada, mas trouxe recursos emergenciais, mas é um recurso para fomento. Em 2022, a gente teve a Lei Paulo Gustavo, que trouxe mais 3,8 bilhões de reais para a área da cultura. No caso da Paulo Gustavo, né, mais focada no audiovisual. Em 2023, na verdade, a lei é de 2022, né? Eu botei 2023 porque foi quando teve o primeiro repasse. Em 2023, execução da Política Nacional de Blanc, que trouxe 15 bilhões, né, de reais para a área da cultura. No começo era 5 anos, né? A lei ia durar 5 anos, né? Depois ela mudou e aí agora ela não tem prazo determinado, né? Enfim, ela tem um dinheiro lá que uma hora vai acabar, viu? Vocês sabem disso. Mas lá na lei tem dizendo que o Estado, o poder público, a União, ela é obrigada a realizar a política nacional de Blanc de forma permanente, tá? Então, só que de cara, não sou muito boa de conta, né? Afinal, sou advogado, mas mais ou menos uns 21, 23 bilhões aí de reais na área do fomento direto, no braço do fomento direto. Então, muito maior, inclusive, do que o fomento indireto, né? Então, pela primeira vez, o fomento direto teve dinheiro. Pela primeira vez no âmbito federal, no âmbito nacional, o fomento direto teve, né, teve esse aporte de recursos. Então, pela primeira vez, a balança começou a se equilibrar mais, né? Então, com esse cenário, a gente teve pela primeira vez um cenário
diferente, né, dentro da gestão pública de cultura. E o que é que aconteceu? Né? Desde 2020, 2021, 22, 23, 24, a gente está em 2026, tem 6 anos, né, dessa mudança estrutural. Aconteceu que era um cenário, né? E aí quem é gestor público e viveu a execução da Aldir Blanc sabe do que eu estou falando, né? Simplesmente chegou uma grana nas secretarias de cultura de municípios, estados e do DF que a galera nunca tinha visto na vida. Muitas vezes o recurso que chegou era até 5.000 vezes maior do que o orçamento anual da pasta de cultura naquele município. Então, muitas vezes, tinha município que nunca nem tinha executado um edital de fomento à cultura na vida. Então, a realidade do setor, claro, isso for falando de estados que já estão, assim como o estado do Ceará, que, por exemplo, já realiza fomento à cultura há muito tempo, já tem prática, etc., teve dificuldade, mas tinha prática já em executar o fomento à cultura. Mas tu imagina um município que nunca fez um edital de cultura na vida. Município que às vezes não tem nem secretaria de cultura. Então, apesar do dinheiro ser muito bem-vindo, da política ser muito bem-vinda, ela encontrou uma atrofia jurídico-normativa administrativa na área da cultura. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, primeiro, a Secretaria de Cultura não tinha recurso, não tinha estrutura, não tinha pessoal, não tinha prática e não tinha lei para executar esse recurso. E isso aqui não é um desmérito das secretarias de cultura. Não é porque elas não queriam, não é que as pessoas que estavam lá não sabiam fazer, é porque elas nunca tinham precisado fazer. Elas nunca tinham feito muitas vezes. Ou faziam com uma legislação que tinham conseguido fazer, né? Não tinha lei. E aí, quando eu falo lei para aplicar esse recurso, eu estou querendo dizer o seguinte: o poder público ele só age mediante lei. Esse é o princípio da legalidade, né? Então, município, estado, DF e União, ele só faz qualquer coisa se a lei disser que ele pode fazer, tá? Então, se não tem lei dizendo que eu posso lançar um edital para pessoa física, no Fomento à Cultura, e pedir uma prestação de conta simplificada, eu não posso fazer. Se não tem uma lei dizendo que eu posso, por exemplo, selecionar uma empresa de audiovisual para dar um recurso para ela, mesmo ela tendo finalidade lucrativa, ela conseguir realizar um projeto, eu não posso fazer. Então, o que a Lei Aldir Blanc encontrou, né, quando veio o recurso, e a Paulo Gustavo, a mesma coisa, quando o dinheiro quando o dinheiro cai, né, quando o dinheiro cai nessas secretarias, o que eles percebem é uma ausência de regra, ninguém sabe como aplicar aquele recurso, ninguém sabe é, como fazer, o que fazer com aquele dinheiro, né? E existe uma grande insegurança jurídica, tá? Uma insegurança jurídica absurda. Por quê? Porque o gestor não sabia se ele podia, por exemplo, incentivar a quadrilha junina, que era para pedir nota fiscal, eu vou transferir o recurso, ela me dá uma nota, o que é que eu tenho que pedir para esse reizado aqui, para esse grupo de rap aqui? Eles têm que me dar 3 cotações para gastar o dinheiro público? Eu posso fomentar MEI, eu posso fomentar coletivos que são sem personalidade jurídica, o que é que eu posso fazer com esse dinheiro? E não tinha lei para dizer o que podia fazer. E aí, gente, foi um grande caos, tá? Quem viveu, quem viveu ficou traumatizado, né? É, quem viveu a execução desse recurso da Lei Aldir Blanc sabe a dificuldade que foi, né? Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo e agora a PNAB agora está de boa, né? Mas naquela época era caos. E aí, esse artigo aqui, eu publiquei ele em 2020, ou foi 2021, tem a data aqui, mas não consigo enxergar. E nesse artigo, que saiu do site da Secretaria de Cultura aqui do Estado de Ceará, eu falava exatamente sobre isso, né? Lei Aldir Blanc, onde é que está o problema, né? Porque muitos gestores estavam, enfim, os gestores não sabiam, não conseguiam executar, essa palavra é mais adequada, né? Não conseguiam executar. Os agentes culturais não conseguiam participar, e quando participavam, não conseguiam prestar conta. Era uma burocracia absurda, porque ninguém sabia exatamente o que fazer, aplicando lei de licitação, aplicando cotação, aplicando, enfim, regras, a mesma regra que o município usava para construir uma ponte, ou fazer o asfalto na rua, era a regra que ele usava para selecionar um projeto cultural. Então, vocês imaginam como não ia dar certo, né? E aí eu falava sobre isso exatamente. Onde é que está o problema? O problema não está na secretaria, porque a secretaria não quer fazer. Ela quer fazer. Mas o gestor público tem do lado o Tribunal de Contas, dizendo para ele aqui, ó, você só pode fazer o que está na lei. Aí ele olha para a lei dele e tem o quê? Nada.
Então, não tinha regra sobre como executar esse recurso. A lei Aldir Blanc, ela não falava como é que tinha que executar. Ela falava que tinha que dar recurso para a cultura, papapá, fazer edital. Mas na prática, qual é esse edital? Que instrumento é esse? Como é a prestação de contas? Não tinha lei sobre isso. E aí, obviamente, foi um grande caos. E é por isso que vem a Lei 14.903 de 2024, né? Só que vocês veem, né? 2020, 2024 tem 4 anos aí, né? Então foi 4 anos de peia. Antes de 2024, a gente teve um decreto, que foi o decreto 11.453 de 2023, né? Que foi, você já deve ter ouvido falar, o decreto da cultura, o decreto do Fomento da Cultura, que foi um decreto que veio exatamente para tentar resolver esse problema, o problema da execução prática, tá? Desse Fomento à Cultura. E aí, logo depois dele, veio a 14.903 de 2024, que essa sim, é essa lei geral sobre fomento à cultura no Brasil. Ela tem caráter nacional e federal, como eu falei para vocês. Uma parte nacional, porque vale para todo mundo, uma parte é federal, porque vale apenas para a União. Mas se os estados e DF, municípios quiserem aplicar, ele também pode aplicar. Tá? Vocês vão entender isso mais na frente. Ele respeita a lei específica, né? Então ele não vai mudar a Rouanet, ele não mudou a cultura viva, ele não mudou outras leis, ele respeita a existência dessas leis e as leis específicas, né? Mas ele traz o que a gente chama de regime jurídico próprio de fomento à cultura, tá? O regime jurídico próprio de fomento à cultura é, como o nome já diz, um conjunto de regras para que o gestor público possa realizar o fomento à cultura no país, né? Enfim, na sua localidade, no seu estado, e no âmbito federal, tá? Então, essa lei ela tem essa intenção. Esse regime próprio de fomento à cultura ela é a primeira lei específica para a execução do fomento direto à cultura no país. Direto. O indireto continua lá com a Rouanet e nos estados e municípios com as suas leis próprias. No indireto não muda muita coisa, não. Apesar de que ela também traz algumas regras sobre isso, né? Mas no indireto ela não mexe tanto. Mas no direto ela mexe muito, tá? E é importante a gente entender o que é que ela mexe, né? Com a nova lei, o que é que acontece, né? Quais são e aí vocês vão ver isso nas aulas seguintes, esse curso é só sobre isso, né? Vocês vão entender que não é cabível a aplicação de outras normas, salvo legislação específica. Então, como eu falei para vocês, a Rouanet é uma lei específica, ela se aplica. Lei Cultura Viva, aplica a Cultura Viva. Outras leis existentes, elas vão se aplicar, tá? Então, mas na ausência de regra específica, aplica a 14.903 de 2024, certo? Então é importante a gente entender isso, é ela que vai se aplicar. E essa, gente, esse segundo tópico aqui, vocês têm que, quem é gestor público tem que imprimir e pregar na parede, assim. É vedada a aplicação da lei de licitações ao fomento à cultura, tá? Repetindo, é vedada a aplicação da lei 14.133, antiga 8.666, né? No fomento à cultura. Então, gente, não é que não é que é ruim aplicar, porque também é ruim, né? É proibido, certo? Então, não pode aplicar a lei de licitação quando você está realizando fomento à cultura. Editais culturais não podem, inclusive, citar no fundamento legal, e eu já vi isso 1 milhão de vezes, o edital lá bonitinho, aí tem lá na parte da fundamentação, 14.133. Está errado. Não é, não pode, é vedado. 8.666, essa daí já não está mais nem valendo, né? Mas não pode aplicar a lei de licitações, artigo expresso na 14.903. E o que é que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a gente vai aplicar o quê? A gente vai aplicar a 14.903, certo? Então, a lei de licitações, ela é uma lei de licitações e contratos administrativos, né? Ela é uma lei para licitações e contratos administrativos. Ela não é uma lei de fomento à cultura, certo? É, e aí, é importante a gente fazer essa distinção. O fomento à cultura, o poder público ele dá recurso para a sociedade civil, né? E ele tem interesse que a sociedade civil continue realizando aquela manifestação cultural que ela já faz, independentemente do Estado ou não, tá? O poder público ele fomenta a cultura, ele não está contratando um serviço, não é um serviço para ele. Ele está dando um recurso para que a sociedade, tá, aproveite aquela manifestação cultural. Não é um serviço para ele, ele não tem interesse que ah, aquela manifestação cultural realize ah, aquela, aquela celebração, aquela dança para o poder público, para a sociedade civil. No contrato administrativo é o contrário.
Quando o poder público quer contratar serviço, ele quer contratar serviço para ele. Claro, o poder público ele age em nome da sociedade, né? Então, claro que quando ele contrata alguma coisa, ele está contratando para a sociedade. Mas se o poder público contrata uma empresa para fazer um software para o Tribunal de Justiça, é para o Tribunal de Justiça usar aquele software. Se ele contrata uma empresa para fazer o asfalto da rua, ele tem interesse em pagar barato e ela fazer um bom serviço. E a empresa tem interesse em ganhar dinheiro e fazer o contrato. No fomento à cultura não é assim que acontece. Não existe um interesse em ganhar dinheiro, claro. Todo mundo quer ganhar dinheiro e é justo que o proponente, inclusive, seja remunerado pelo seu trabalho. Mas a questão não é essa. A questão é que quando o poder público fomenta a cultura, ele está buscando incentivar essas manifestações que continuem existindo. Na relação de contrato administrativo, existe uma relação, é horrível, mas é uma relação sinalagmática. O que diabo é isso? Sinalagmática é quando você tem interesses contrapostos. Então, na licitação, no contrato administrativo, quando o poder público seleciona uma construtora, por exemplo, para construir um equipamento cultural, ela quer pagar mais barato possível e ter um excelente serviço. E a construtora quer o quê? Quer gastar o mínimo possível e entregar o serviço. Então, são interesses contrapostos. Um quer uma coisa, o outro quer outra. Certo? E isso é natural no contrato administrativo, na lei de licitações. No fomento à cultura, não. No fomento à cultura, os interesses, eles visam a mesma coisa. Visam o quê? A manifestação cultural. Visam o fomento à cultura. Visam que aquela manifestação continue existindo, tá? Então, não é aplicável lei de licitação em fomento à cultura, tá? Mas o que é que não é fomento à cultura? E eu acabei de falar aqui para vocês. Construir equipamento cultural não é fomentar a cultura. Pode ser entendida no âmbito lato sensu, no âmbito genérico? Pode, claro. O município vai construir um teatro. Isso é fomentar a cultura? Claro que é. Mas quando ele vai contratar uma construtora para construir o teatro, ele não vai aplicar 14.903. Ele vai aplicar a lei de licitações. Por quê? Porque isso não é fomento jurídico à cultura. Isso é contrato administrativo. Então, essa distinção é o que vocês vão entender ao longo desse curso. Essa distinção é fundamental, tá? Então, tem hora, gente, que mesmo você sendo a Secretaria de Cultura, você vai aplicar a lei de licitação. É claro que vai, para comprar material, para comprar o carro da secretaria, para comprar o computador da secretaria. Então, você vai comprar os equipamentos da banda de música. Você vai comprar com 14.903? Não, você vai comprar com a lei de licitação. Agora, você vai incentivar a banda de música, aí você vai com a 14.903. São coisas diferentes, tá? Então, você vai contratar um serviço, vai contratar um artista para cantar no aniversário da cidade. 14.903? Não, lei de licitação, não é um contrato administrativo. Você não tem interesse em contratar um artista para se apresentar no local? Agora, você vai selecionar artistas locais para dar um recurso para eles realizarem projetos culturais? Aí é a 14.903. A distinção da utilização dessas leis vai ser algo que vocês vão aprender aqui nesse curso, tá? E é de fundamental importância. Agora eu estou meio perdida. A gente vai. Vocês mandaram as perguntas aqui, né? Vocês podem fixar as perguntas aí, que eu sei que pode ter muita pergunta e talvez não dê tempo de responder, mas eu vou caminhando aqui para a gente poder fechar. Então, com essa nova lei, a 14.903, também um outro ponto que a gente precisa chamar muita atenção. Ela é uma legislação específica sobre fomento à cultura, né? Então, usar um instrumento jurídico adequado para o que o poder público quer ou não fomentar é fundamental. E vocês vão entender ao longo desse curso, né? Aqui é o artigo que eu publiquei também pelo IBDCult, foi publicado no Estadão, que fala exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Adeus leis de licitação, olá marco regulatório do fomento à cultura. Por quê? Porque é uma substituição. É realmente uma substituição do que antes a gente utilizava e que agora sim, né? Já faz um tempo, 2024, mas no Brasil tem um negócio que se fala, né? Que tem que fazer a lei pegar, né? A lei já vale, a lei existe e é aplicada do mesmo jeito. Mas a gente sabe que a gente tem que falar sobre ela, a gente tem que ensinar ela, a gente tem que falar sobre ela várias e várias vezes para as pessoas entenderem que ela existe e que ela é aplicável, tá? Para Tribunal de Contas, para Poder Judiciário, para Ministério Público, para Procuradoria, para Controladoria, a gente precisa levar a palavra do marco regulatório do fomento à cultura, porque ele traz esse novo cenário jurídico aí para o fomento à cultura no Brasil, tá?
E aí eu falei sobre regime jurídico próprio de fomento à cultura, né? O que é que essa lei traz? Ela traz instrumentos jurídicos específicos para o poder público, para o gestor público, fomentar a cultura, tá? E os instrumentos são esses aí que vocês estão vendo no slide. Vai ter aula sobre cada um deles, tá? Vai ter aula sobre isso, vai ter aula só sobre termos de execução cultural, sobre termos de premiação, sobre tudo isso que vocês estão vendo aí, tá? Mas saibam que cada um desses termos que tem aí tem uma regra própria, tem uma aplicação própria, servem para uma coisa específica. Então, se eu sou gestor público, eu quero fomentar o festival que acontece na cidade todos os anos. Eu vou usar um termo de execução cultural. Por quê? Porque é o mais adequado para isso. Mas se eu quero, por exemplo, reconhecer a trajetória de um grupo artístico, eu posso usar um termo de premiação, tá? Que não tem prestação de contas. Olha que interessante, né? Ah, mas eu quero incentivar artistas novos, fazer residência artística, posso fazer um termo de bolsa cultural, ou mesmo o pessoal da banda da cidade, né? Posso usar um termo de bolsa que também não tem prestação de contas financeiras. Olha aí, que coisa legal, né? Também tem termos sem repasse de recurso, né? Como, por exemplo, termo de ocupação cultural, quando o município, o Estado, abre um edital, por exemplo, para a ocupação do teatro da cidade, de um equipamento cultural, ou um termo de cooperação cultural, né, que pode ser uma cooperação ali público-privada para fomentar a cultura. Então, o regime jurídico próprio de fomento à cultura, ele traz esse leque de opções. É que vocês vão ouvir muito falar sobre a caixa de ferramentas, né? É como se fosse uma grande caixa de ferramentas em que o gestor vai usar um instrumento a depender do que ele quer. Então, se a política pública é de fomento a grupos e coletivos é, indígenas, por exemplo, que você sabe que vai ter talvez um distanciamento, porque pode estar numa localidade mais difícil alcance, né? Então você pode fazer termos de premiação, ou então não, eu vou dar as cifras de milhões de reais, por exemplo, para fazer um filme. Faz sentido fazer premiação? Não, faz sentido fazer um termo de execução cultural. Por quê? Porque eu tenho uma prestação de contas mais robusta, né? Tenho um controle maior do recurso público. Então, saber como usar cada instrumento faz toda a diferença na hora de fazer o fomento, tá? Muitos jurídicos de vários municípios alegam que a 14.903 não está regulamentada. Eu entendo que o setor cultural já pode e deve aplicar as novas regras enquanto se aguarda. Então, tem esse discurso, né, de que a 14.903 de 2024 não está regulamentada. Eu entendo que ela já está regulamentada, sim, e o regulamento dela é o decreto 11.453 de 2023. O decreto 11.453 de 2023, na verdade, ele é quase uma cópia, né, da 14.903. Ele veio antes, né, mas ele é quase uma cópia dela, porque já tinha o projeto de lei rodando, né, e aí fizeram o decreto 11.453. É claro que o Ministério da Cultura tem a intenção de elaborar um regulamento da 14.903, mas, sinceramente, ela já tem tudo nela. Ela, inclusive, ela vai numa minúcia que muitas leis nem vão, né? Então, ela traz regras operacionais, ela traz regras práticas, então não há nenhum motivo para negar a aplicação da 14.903 e mais. Lei existe para ser aplicada, então não é porque não tem, entre aspas, um decreto regulamentador que ela não tem que ser aplicada, tá? Então, ela tem que ser aplicada sim. E eu entendo que o decreto que a regulamenta é o 11.453. E se vier outro decreto, bom, que venha, isso não é um problema, mas isso não impede, pelo contrário, né? Se você não aplica a 14.903 porque não tem um decreto, você está negando vigência a uma lei, né? O que é vedado pela legislação, pela própria Constituição Federal, tá? Então, sim, ela é uma lei já auto-aplicável. Eu falei para vocês já sobre isso, né? O que é que não é fomentar a cultura. Então, vai construir equipamento cultural? Não é fomentar a cultura, é lei de licitação. Vai adquirir bens culturais? Dependendo da situação, pode ser fomentar a cultura, pode ser lei de licitação. Como eu falei para vocês, vai adquirir os instrumentos musicais para a banda do município, lei de licitações. Vai transferir recursos para que as bandas privadas que tem na localidade adquiram instrumentos. Aí você faz termos de fomento, a marco regulatório do fomento à cultura. Tá? Contratação de serviço artístico, mesma coisa. Se é contratação de serviço, lei de licitações. Se você está realizando
um edital de seleção para selecionar artistas locais, para que eles se apresentem em projetos culturais, aí você usa a 14.903, tá? Então, saber quando usar cada uma delas é fundamental, certo? Conhecer as leis aplicáveis, e essa é a mensagem aí derradeira que eu gostaria de deixar para vocês. Conhecer as leis aplicáveis ao fomento à cultura garante segurança jurídica ao gestor e efetividade da política pública. Por quê? Porque se eu sei quando aplicar a Lei 14.903 e como aplicar ela, eu vou garantir que o fomento à cultura seja efetivo. Por quê? Porque nada mais ineficaz do que aplicar uma lei que não se adequa à realidade do setor. Então, tente fazer um edital com as regras da lei de licitação e você vai ver o que é aplicar uma lei que simplesmente não funciona para o setor cultural. Então, a 14.903 ela foi criada para atender a especificidade do setor cultural e é ela que tem que ser aplicada, tá? A aplicação da lei equivocada, ela gera problemas graves, tá? E são problemas que o gestor público, enfim, vai enfrentar aí ao longo da vida, né? Então, saber quando aplicar a lei de licitação, ela precisa ser aplicada, tá? Eu acho que eu saí um pouco do ar agora. Voltei? Pronto. É, pronto, voltou já. É, se tiver, não sei se tem mais algum comentário ou alguma pergunta aqui, mas já encaminhando aqui para finalizar, a 14.903, gente, ela é fruto. Eu não sei se eu consigo ver os favoritos. Ah, tá aqui, tô vendo. Materiais disponibilizados, sim, com certeza. Fundo Nacional de Cultura. O Nacional de Cultura, hoje em dia, ele não está recebendo projetos que eu saiba, tá? Eu realmente não sei te dizer sobre isso, mas que eu saiba, não está recebendo projetos. A Secretaria de Cultura é obrigada a realizar chamamento público para assessoria técnica. Depende do que essa assessoria técnica vai fazer. Isso é lei de licitações, tá? Então, se o município vai contratar uma assessoria técnica, ele tem que utilizar a lei de licitação, tá? E aí pode ser por inexigibilidade, por exemplo. Tá? Inexigibilidade é quando você não tem que fazer cotação, aquela coisa toda, né? Então é possível fazer sem uma seleção pública, mas não é 14.903, é a lei de licitação. Ah, contratação para empresa operacionalização, aplica a lei de licitação? Sim, aplica a lei de licitação. E aí você vai fazer uma concorrência, uma tomada de preço, né? Todas as modalidades de licitação que tem lá, ou fazer uma dispensa, dependendo do valor, né? Ou fazer uma inexigibilidade, se for o caso, né? Que você conseguisse aplicar. Pessoal dando os parabéns, obrigada aí, gente. O texto sobre direito cultural eu não consegui anotar. É um livro, Teoria dos Direitos Culturais, do professor Humberto Cunha Filho, tá? Teoria dos Direitos Culturais, tem na Amazon, dá para comprar online. Não sei se tem no Kindle, né? Mas enfim, tem na Amazon. E é um livro realmente base para leitura para o curso, aí vocês podem utilizar aí durante todo o curso. Eu fico muito feliz de falar que essa Lei 14.903, tanto o Decreto 11.453, 2023, o IBDCUT estava na sua construção, eu estava lá também nessas discussões. Na 14.903, a gente também estava nessa construção. E eu fico muito feliz de dizer isso, né? A mensagem que vai junto com o projeto de lei, né, que se tornou a 14.903, todo projeto de lei tem uma mensagem que vai junto com ela, né? E a mensagem é onde o deputado, a deputada, né, faz lá o arrazoado explicando os motivos da importância daquela lei. E nessa mensagem tem um artigo meu lá publicado, né, citado nessa mensagem, que fala exatamente sobre a necessidade de uma legislação própria de fomento à cultura no país. E esse foi um artigo publicado pelo IBDCult, né, no nosso blog, e que acabou repercutindo e gerando toda essa discussão e que culminou, né, nos 913. Então, eu sei muito bem o que é isso, sei muito bem o que é estar do lado do gestor na aplicação de um fomento à cultura sem lei, e fico muito feliz que o IBDCult possa ter participado da construção dessa nova lei, que é, na minha percepção, uma das leis mais importantes do país na área da cultura, tá? Realmente bem transformadora.
Incentivo à leitura enquadra na 14, com certeza, enquadra na 14.903. É, é esse mesmo, Teoria dos Direitos Culturais, Fundamentos e Finalidades. É isso, gente. Acho que falei. é, não é tudo, obviamente, né? Deixa eu botar no último slide aqui, né? Não é tudo, ainda tem muito mais para falar, ainda tem muita coisa para vocês verem, mas é mais uma conversa de isso existe, né? Isso existe, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante aqui, e que se vocês sabem disso, vocês saem na frente, certo? Vocês saem na frente. Por quê? Porque Tribunal de Contas da União já falou sobre 14.903, entendendo pela sua aplicabilidade. Controladoria Geral da União também está do lado dessa legislação, então o Ministério da Cultura está do lado dessa legislação, então não tem motivo para que a gente não bote ela debaixo do braço e bote ela para executar, porque ela está do nosso lado, ela facilita a nossa vida. Então, é isso. Acho que falei demais já. Falou perfeitamente, assim, inclusive dentro do tempo, que são 8h26, sem atraso nenhum, bom demais. Começamos um pouquinho atrasado até, mas agora finalizando no horário. Tava com saudade de suas aulas, Cecília, excelente, dá uma segurança danada, você vai passando pelas coisas, a gente vai tendo uma clareza, vai ajudando, muito bom. O pessoal tá amando também pelo chat aqui, obrigado demais. Muito bom. Essa é só uma amostra do que a gente vai ter aí. Serão 12 aulas, né? Então temos mais 11 aulas semanais. Então toda terça-feira, 19 horas, a gente vai se encontrar nesse mesmo lugar, né? Aqui no YouTube, para poder trocar, pelo menos pelo chat, mas acho que deu para responder algumas perguntas aqui. Vocês estão convidados para vir para as próximas. Para você receber o link, o convite para as próximas, é importante que você esteja inscrito ou inscrita na formação. Então, a gente vai querer reforçar aqui no chat, né? O pessoal está colocando aí o link de lista de presença, mas só vai aparecer na lista de presença o seu nome se você se inscreveu na formação. Então, pode ser que você clique aí na lista de presença, não ache seu nome, não se preocupe. Aí você vai entrar em pinab.prosas.com.br, pnab.prosas.com.br, lá você vai ver a página da formação, com todos os detalhes do curso, tem lá o link para você clicar e se inscrever. Então, de hoje até a próxima aula, se você se inscrever, a gente vai mandar então o link para você estar na próxima aula e você consegue preencher o formulário de presença retroativamente, não se preocupe. Então, reforcei aqui o link para a inscrição, a lista de presença, então, vai aparecer seu nome só se você já estiver inscrito, se você não estiver inscrito ainda não aparece seu nome. Pode ser que você não ache seu nome, mas você está inscrito. Não, eu escrevi sim, mas não achei meu nome. Lá no final tem múltipla opção na lista de nomes, vai colocar assim, não achei meu nome. E aí vai colocar o seu e-mail, que a gente vai entrar em contato com vocês para poder resolver a sua situação. Pode ser que tenha tido algum erro, ou você escreveu o nome de um jeito que aí, na hora que a gente fez a lista não apareceu, mas tem esse espaço também. Então, basta colocar não achei meu nome e clicar e colocar seu e-mail, que a gente entra em contato com vocês amanhã para resolver esses pontos. A gente mandou aqui no grupo também um link para você entrar no grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp que ele vai permanecer fechado a maior parte do tempo. Então, se você está com medo de entrar nesse grupo de WhatsApp, porque você já está com um grupo demais, não se preocupe. Esse é um grupo que vai ficar mais caladinho, assim. De vez em quando a gente abre ele para poder ter umas trocas, para poder fazer, né, trocar umas perguntas, vocês tirarem dúvidas, mas a maior parte do tempo ele vai ficar fechado para a gente poder, né, passar recados para vocês, falar da próxima aula e tudo mais. E na medida que também a gente, né, vê que o fluxo não está tão grande, a gente pode decidir deixar ele mais aberto. Mas acho que para um primeiro momento, para a gente cuidar do tempo coletivo, do volume de mensagens de todo mundo, a gente deixa ele fechado. Beleza? Deixa eu ver se eu tinha mais algum recado, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Vamos ver. Mas acho que é isso. Só a gente agradecendo. Muito bom, a gente querendo saber do livro. Ótimo. Tá, gente, teremos outras aulas. Terça-feira que vem, dia 12, é a próxima aula, 7 horas da noite, horário de Brasília. Todos e todas convidadas. Então, não deixe de anotar aí, caso você não esteja inscrito, caso você não tenha recebido esse link por e-mail da Prozas, então é bom você se inscrever. Aí é pinab.prozas.com.br, por lá você recebe os detalhes da formação. Beleza? Só agradecer também, eu não consigo aí escrever no chat, agradecer todo mundo aí, mas eu gostaria de deixar aqui só essa mensagem, agradecer a presença de todos e todas as mensagens.
E, enfim, colhem com a gente aqui que vem muita coisa boa também, muitas aulas legais, eu acho que vai ser só crescimento aqui. Obrigada, Lucas. Legal, obrigado. Ah, tem uma pergunta que eu acabei não respondendo, tinha separado para responder aqui, mas que é sobre o processo de seleção para quem vai participar da parte da plataforma de EAD, né? Tem essa pergunta que foi feita aqui também. Como eu falei, é voltada só, né, a um número restrito de vagas, então a gente vai fazer esse recorte, trazendo quem atua diretamente na política de fomento. Então, a gente vai né, trazer mais especificamente, então, quem está ali à frente, ou da gestão da Secretaria Municipal, estadual, ou de uma organização que está à frente da operacionalização da política, ou então de um consultor, um assessor que atua diretamente, um assessor jurídico, às vezes, que atua diretamente na, na operação da política de fomento. Então, infelizmente, a gente não consegue fazer essa formação para quem é agente cultural, quem participa dos editais, quem promove a cultura. Essa formação também é bem voltado, o recorte dela é voltado para gestores públicos, para quem atua na gestão do fomento. Vocês viram aqui durante a aula, né? Então, a gente vai comunicar todo mundo amanhã, a gente já fez a seleção aqui, estamos só com alguns ajustes finais, vocês vão receber um comunicado tanto pelo sim quanto pelo não. E aí, se por um acaso vocês pensam assim, você não foi selecionado, peraí, mas eu sou gestor público, atuo diretamente aqui, pode ter tido algum erro na seleção. Aí vocês avisam a gente, é só vocês responderem e falar, o caso aqui, eu sou realmente gestor, atuo aqui na política, nessa situação, e a gente vai ver o seu caso e consegue te trazer para dentro da formação também na plataforma. Beleza? Aí, bom, para quem for entrar na plataforma, a gente vai depois explicar mais detalhes, como funciona, o que tem de conteúdo extra por lá. É isso, reforçar mais uma última vez então a lista de presença, não se esqueçam de preencher, vale inclusive para quem não está inscrito ainda, aí você tem que colocar lá que você não achou seu nome e colocar seu e-mail, que a gente entra em contato com você e cuida da inscrição. Beleza? Muito bom, agradeço, um grande abraço, valeu Cecília, até semana que vem, gente, até dia 12, 7 horas da noite. Tchau, tchau.